Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. É um prazer muito grande estarmos juntos nessa segunda-feira, dia 14/4, para iniciarmos a nossa oração da manhã. Juntos, portanto, estamos eu e você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, nesse instante, vamos juntos invocar a presença do Espírito Santo e em seguida fazer a nossa oração da manhã. Vinde, Espírito Santo, vinde até nós nesse instante, alcance os nossos corações, auxilie-nos a entender, a ouvir a palavra de Deus. Oração da manhã. Ó Senhor Jesus, no início deste dia, venho lhe pedir saúde, força, paz, sabedoria. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, quero ser compreensivo, quero ser manso, quero ser prudente. Quero ver além das aparências teus filhos. Ó Senhor Jesus, fecha meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênção se encha o meu espírito nesse dia. Ó Senhor Jesus, reveste-me de tua beleza, reveste-me de tua paz, que durante esse dia possamos revelá-lo a todos. Peço a ti proteção, permanece conosco, Senhor. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã. Neste momento, vamos juntos acolher a palavra de Deus, aquela que é o caminho, aquela que é a verdade, aquela que é a vida. O evangelho de hoje está em João, capítulo 12, versículos do 1 ao 11. Diz assim a palavra de Deus às nossas vidas. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro. Ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia de perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, deixai-a. Ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque, por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Meu irmão e minha irmã, esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã. Vamos refletir um pouquinho sobre a palavra de Deus de hoje. Vemos 2 exemplos. Um exemplo a seguir e um exemplo a não seguir. O grande exemplo a seguir é o exemplo de Maria. O que Maria faz dentro do evangelho de hoje? Marta serve, Lázaro estava junto, sentado à mesa, Judas Iscariotes junto, sentado à mesa, e Maria estava ali preocupado em servir, em doar-se para Jesus. Esse exemplo de Maria é contagiante, aliás, ele precisa ser contagiante aos nossos corações. Maria, o que ela faz? Ela pega meio litro de perfume puro, muito caro, e vai lavar os pés de Jesus. Enxuga com seus cabelos. Claramente a gente observa a doação, claramente a gente enxerga a oferta, claramente a gente enxerga o sacrifício para com Jesus. É o que Maria faz. E vem
Judas Iscariotes, nesse momento, preocupado com os pobres, né? O próprio evangelho diz que ele não estava preocupado com os pobres. Em cima de uma narrativa, ele vem criticar, questionar justamente a postura de Maria naquele tempo, naquela época, naquele instante, ao qual depositou ali nos pés de Jesus meio litro de perfume de bálsamo puro, muito caro à época. E Judas vem para dizer exatamente: por que não vendestes por 300 moedas para dar aos pobres? E muito pelo contrário, usou ali para com Jesus. O que nós percebemos por trás de tudo isso? Percebemos o segundo exemplo que não devemos seguir. Chamado de rejeições, de críticas, chamados também de desamor. O desamor de Judas é muito claro. O interesse pelo ter, pelo poder e pelo prazer é muito evidente, é muito claro. Ao ponto do próprio Evangelho nos trazer que ele não estava preocupado com os pobres, mas estava preocupado com as moedas, porque ele tomava conta das moedas e roubava as moedas. Portanto, a gente observa que por trás de uma crítica, por trás de uma rejeição, há algum tipo de interesse. E esse tipo de interesse que ele é lesado por alguma situação, ele provoca um desencadear de pensamentos, que muitas vezes encontra em narrativas ideias muito boas, como a questão de ajudar os pobres, uma ideia salutar, uma ideia boa, uma ideia verdadeiramente cristã. Mas Judas não estava preocupado em ajudar os pobres. Ele estava preocupado em arrecadar moedas para que ele pudesse desviar estas moedas. Para Judas, as moedas eram mais importantes do que o próprio Cristo. Para Judas, o ter, o poder e o prazer era a sua idolatria, era o seu alvo maior. Ali estava o teu coração, ali estava o coração de Judas. Por isso tanta preocupação com as moedas e menor preocupação em entender que naquele momento o que Maria fazia era justamente uma doação, era uma oferta a Jesus Cristo, era um sacrifício a Jesus Cristo. Por isso, meu irmão e minha irmã, enquanto Maria ofertou o sacrifício, Judas preocupado com as moedas. Dois exemplos às nossas vidas. O exemplo de Maria, que devemos segui-lo a todo instante. O exemplo da doação, da oferta, do sacrifício. O desejo, aliás, o exemplo de entregarmos-nos verdadeiramente a Jesus, ter a consciência que Jesus deve ser o nosso alvo maior, de que o que Jesus pode proporcionar, moeda nenhuma irá proporcionar às nossas vidas. E do outro lado, o exemplo que não devemos seguir, aonde as moedas, aonde o perfume, ou seja, o ter, o poder, o prazer, está acima das coisas de Deus. Quando olhamos esses dois exemplos, fica evidente, fica claro que eu e você devemos olhar para o gesto de Maria e entender que lá está o nosso verdadeiro tesouro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, salve Maria. Meu querido irmão, minha querida irmã, neste momento, vamos juntos fazer a nossa oração pedindo proteção divina. Ó Senhor Jesus, nesse momento, nesse instante, recorremos a Ti, através da presença do Espírito Santo, para pedir proteção divina. Também queremos, Senhor, pedir nesse instante auxílio. Ajude-nos a ser como Maria. Ajude-nos a entender a oferta, a doação, o sacrifício. Ajude-nos a olhar o Teu exemplo de sacrifício e entender que nós também precisamos buscá-lo a todo tempo. Que nós precisamos abrir mão de algumas coisas para justamente abrir mão para termos tempo para Ti, Senhor. Auxilie-nos, Senhor. Não queremos buscar o ter, o poder, o prazer acima de Ti, em hipótese alguma.
Ajude-nos a buscar a Ti, Senhor, o tempo todo, cientes de que Tu és o nosso verdadeiro tesouro. Peço, Senhor, portanto, direção, auxílio, mas também proteção divina. Sabemos que não há conversão sem que haja abertura de coração. Por isso, ajude-nos, Senhor, a abrir os nossos corações. Pedimos que o Espírito interceda pelos santos e anjos de acordo com a vontade de Deus. Pois sabemos, Senhor, que se alguém encontra um anjo favorável e intercessor, esse suplicará a Ti que o atenderá. Por isso, meu irmão e minha irmã, nesse momento, traga para esse momento de oração nomes de pessoas que você ama, que você estima, que pediram as suas orações. Ó Senhor, nesse instante de oração, coloco a Ti todas as pessoas que pediram as minhas orações. Cada uma delas, Senhor. Cada uma delas que eu fiquei de rezar, vá na direção dessas pessoas, Senhor. Toca-lhes, Senhor. Derrame bênçãos e graças sobre suas vidas. Sobre cada uma das pessoas que me escutam nesse momento também, Senhor. Derrame bênçãos e graças sobre essas vidas. Pedimos hoje a Ti, que está no céu e faz tudo o que deseja, por amor da Sua misericórdia, da Sua fidelidade, pelo sangue derramado na cruz, pelas lágrimas de Maria em frente à cruz. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo o mal. Dai-nos, Senhor, a Tua paz. Em especial pedimos por nossas causas impossíveis. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que tem uma causa impossível, fale com Deus, mostre para Deus nesse momento, conte para Ele. Peça para Ele aliviar o teu fardo. Ó Senhor, alivia os nossos fardos. Ó Senhor, auxilia-nos a carregar a nossa cruz, ajude-nos, Senhor. Ó Senhor, este é o nosso fardo, Senhor. Impossível para os homens, possível para Ti. Confiamos em Ti, Senhor. Auxilia-nos, ajude-nos, Senhor. Pedimos isso por nós, por nossos filhos, por nossos amigos, por nossa família. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã. Neste momento, nesse instante, vamos juntos, eu e você, colocar o nosso coração grato a Deus. Gratidão é importante que nós tenhamos para com Deus. Maria, naquele gesto de pegar um perfume puro, muito caro, meio litro deste perfume, lavou os pés de Jesus, enxugou com seus cabelos. Ali ela mostra também gratidão. Por isso eu e você também devemos mostrar nossa gratidão a Deus nesse instante. Fale com Deus nesse momento, agradeça a Deus. Gratidão, Senhor. Acolha todos os agradecimentos que chegam a Ti nesse instante, nesse momento. Para juntos agradecermos, rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, salve Maria. Juntos estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, desejo a todos um abençoado dia. Seja santo, seja anjo, sejamos sempre um pouco melhor do que ontem. Que a cruz de Jesus lhe abençoe nesse dia e lhe proteja. Que assim seja. Amém. Abençoado dia, meus irmãos. Até mais. Até amanhã, 7 horas da manhã. Juntos sempre em oração. Até mais.